Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula sobre desmama de gado de corte. O tema da aula de hoje é seleção a desmama. Sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista. Então pessoal, na desmama é um ponto fundamental para fazer a seleção do rebanho. Na desmama eu consigo avaliar as vacas pela sua habilidade materna, eu consigo avaliar os reprodutores pelo potencial genético de passar sua genética para a bezerrada, eu consigo avaliar o bezerro pelo seu próprio desempenho na fase de cria. Então é uma prática fundamental na desmama é pesar os bezerros. Com o peso do bezerro eu consigo avaliar a habilidade materna das vacas, ou seja, a habilidade da vaca produzir leite, desmamar um bezerro pesado, e eu consigo fazer uma seleção de vacas. Olha só, como é que funciona a seleção pela habilidade materna? O que é a habilidade materna? É a habilidade que a vaca tem em produzir leite e desmamar um bezerro pesado. Olha o impacto disso na parte econômica. A vaca A, ela desmamou o bezerro com 150 quilos. A vaca B desmamou o bezerro com 210 quilos. A vaca A produziu um bezerro com 5 arrobas. Vamos supor que a arroba seja R$100. Então, bezerro, R$500. A vaca B, elas vão o bezerro com 210 quilos, 7 arrobas, R$100, R$700. Então a vaca B, ela produziu R$200 a mais. Mesmo que a arroba do bezerro esteja um pouco defasada, mas você vê a rentabilidade. Então, a seleção pela habilidade materna é fundamental para você selecionar as vacas que desmamam os bezerros mais pesados. Isso é um fator genético. Quais são os fatores que afetam o peso da desmama? A idade do bezerro, a idade da vaca e o sexo. Quanto mais velho o bezerro, maior vai ser o peso da desmama. Quanto mais velha a vaca, menor vai ser o peso da desmama. E machos ganham mais peso que fêmeas. Então a idade da vaca, ó, as primíparas, que são as vacas de primeira cria, e vacas com mais de 10 anos, apresentam uma menor produção de leite. Então desmama bezerro mais leve. Tá? Vacas com entre 5 e 10 anos produzem mais leite, apresentam os bezerros mais pesados. Como corrigir a idade da vaca? Existe um fator de correção para a idade da mãe, que seria o peso da desmama vezes o fator idade. Então aqui, ó, se você quiser fazer um peso corrigido para a idade da mãe, é só multiplicar o peso da desmama por esse fator de correção. Até 4 anos, você multiplica o peso da desmama por 1,05. De 4 a 13 anos, você multiplica por 1. E acima de 13 anos, multiplica por 1,04. Isso é uma forma de corrigir o peso, a desmama, de acordo com a idade da vaca. Como corrigir a idade do bezerro? Temos que ajustar. Para a seleção em gado de corte, nós ajustamos a idade do bezerro para uma idade padrão, que é 205 dias. Então, 205 dias seria a idade padrão para a desmama. E eu utilizo essa formulazinha aqui para fazer a seleção. Olha lá, peso corrigido para 205 dias. Ou seja, eu vou corrigir. Se o bezerro foi desmamado com 7 meses, o outro foi desmamado com 5 meses, o outro foi desmamado com 8 meses, eu vou jogar tudo nesse fator de correção. Eu vou corrigir todas as idades de pesos para uma idade só. Então eu consigo tirar o fator da idade. Se eu tenho um bezerro desmamado com 8 meses, ele vai ter um peso maior porque ele foi desmamado mais velho. Se eu tenho um bezerro desmamado com 5 meses, ele vai ter um peso menor porque ele foi desmamado mais novo. Quando eu faço a correção do peso à idade, eu tiro o efeito da idade no peso da desmama. Eu coloco todo mundo num peso padrão e numa idade padrão. Então isso aqui é uma forma de corrigir o peso para bezerros que foram desmamados em idades diferentes. Olha só, peso aos 205 dias, peso corrigido para bezerro aos 205 dias, peso do bezerro na desmama, já corrigido com a idade da mãe, peso ao nascer do bezerro, idade observada à desmama. Ok? Então, com esses dados aqui, você calcula o peso corrigido para 205 dias. Isso aqui é para seleção de bezerros, seleção de bezerros mais pesados, seleção de vacas. Isso é para fazendas que estão fazendo seleção de bovinos. Ok? Se você mexe com gado comercial, com rebanho comercial, só pesar os bezerros já está de bom tamanho. Para quem quer fazer seleção, quem quer aprofundar um pouquinho mais, use esses fatores aí.
É importante garantir o mesmo manejo a todos os lotes durante a pesagem. O ideal seria um jejum de 12 horas antes da pesagem. Isso aqui é para efeito de seleção, ok? E deixar os animais dormirem no curral com água na noite anterior à pesagem. Então é ideal um jejum para você padronizar esse peso aí. Existe um outro modo de seleção, que é a seleção a desmama com índice relativo. Ou seja, você vai pegar o peso corrigido do animal, o peso corrigido do grupo de contemporâneos. O que é grupo de contemporâneos? Animais nascidos na mesma época, manejados da mesma forma, mesmo sexo, idade no máximo, idade diferente no máximo é de 100 dias. Então, o grupo de contemporâneo é o grupo de animais que foi criado junto, mesmo manejo, mesmo pasto. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o peso corrigido do animal deu 150 quilos. O peso médio do grupo de contemporâneo foi 200. 150 dividido por 200 vezes 100 deu 75 de índice. Já um outro bezerro com peso de mama de 210 dividido por 200 vezes 100 deu 105. Então o ideal é o que? Para quem está fazendo seleção, descartar se o bezerro teve um peso de 200, ele foi igual ao grupo de contemporâneo. Então deu 100. O ideal para a seleção aqui é descartar animais abaixo de 100. Porque se ele teve abaixo de 100, quer dizer que ele teve um peso menor que o grupo de contemporâneos, menor que a média do grupo. Se ele teve um peso menor que a média do grupo, ele está abaixo do grupo. Então ele teve um peso abaixo da média do seu grupo. Então ele vai ser descartado. Então o ideal é descartar animais abaixo do peso do índice 100. Então você vai calcular a média geral, para efeito de seleção, descartar todos os animais com índice abaixo de 100. Descartar vacas com baixa habilidade materna, que são as mães dos bezerros com menores índices. Então, um bezerro que teve um baixo peso a desmama, em torno de 70% do peso a desmama é devido à habilidade materna da mãe. Então, se a mãe tem uma baixa habilidade materna, ela desmamou um bezerro leve, ela tem que ser descartada. O efeito do sexo no peso: os machos sempre são mais pesados que as fêmeas, devido ao dimorfismo sexual. O ideal na desmama já é separar machos e fêmeas para evitar acasalamentos precoces. Fez a desmama da bezerrada. O ideal é você formar os lotes após a desmama, separar a bezerrada em lotes com até 200 bezerros, para diminuir a competição de alimentos e facilitar o manejo. Pessoal, sobre seleção na fase de cria seria isso. Nós temos os principais índices, temos as principais fórmulas. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, inscrever no nosso canal e acompanhe as próximas aulas. Tem muita coisa interessante aí. Um abraço, até a próxima.